Saudações a toda a comunidade acadêmica, saudações a toda a comunidade icimiana. Respondo pelo nome de Vasco Alexandre, ah, estudante do Instituto Superior de Comunicação e Imagem de Moçambique. Bem, no Instituto Superior de Comunicação e Imagem de Moçambique, faço aquilo que é o curso de licenciatura em Contabilidade e Auditoria e vim desta para apresentar mais um trabalho ligado à cadeira Contabilidade Financeira 2, lecionada pelo docente Abílio Muxanga. Bom, a norma de hoje, falamos sobre a norma 13, ativos tangíveis. E no âmbito da norma, né? Ou seja, para o nosso trabalho teremos como tópicos os objetivos, âmbito, reconhecimentos tangíveis iniciais, os subsequentes, mensuração no momento de reconhecimento, elementos do custo, a mensuração do custo, teremos a mensuração pós-reconhecimento, que aqui são os modelos de custo, modelo de revalorização, as amortizações, a imparidade e a compensação para a paridade. Também teremos a anulação do reconhecimento e as divulgações. Bem, indo para aquilo que é o objetivo da norma. A norma 13, ela tem como objetivo estabelecer, que é de estabelecer o tratamento contabilístico dos bens tangíveis, nomeadamente no que se refere ao seu conhecimento como ativos. Estamos a dizer que a determinação das suas quantias registradas e dos respectivos gastos com amortização e perdas por imparidade, Pois é que dizemos que o objetivo da norma é de assegurar que os ativos tangíveis eles sejam reconhecidos adequadamente e mensurados com fiabilidade. Também a amortização, os ativos, Os ativos tangíveis amortizados ao longo da sua vida útil e apresentados corretamente nas informações financeiras. O âmbito de aplicação da norma 13. A norma 13 ela deve ser aplicada na contabilização de ativos tangíveis, excepto quando a norma ela exige assim, excepto quando outra norma exija ou permite um tratamento contabilístico diferente. Por exemplo, temos exemplo da norma 17, as locações, Estamos a dizer que a norma ela em si não se aplica a ativos tangíveis, classificados detidos para venda de acordo com a norma 22, ativos não correntes detidos para venda em unidades operacionais descontinuadas. Estamos a falar dos ativos biológicos, relacionados com a atividade agrícola, norma 11, agricultura de ativos biológicos. Falamos de recursos minerais, estamos a falar do reconhecimento e mensuração de ativos de exploração e avaliação. Estamos a falar de direito de exploração, Direito de exploração mineral. Estamos a dizer que é os direitos minerais e reservas minerais, como petróleo, gás natural e recursos não renováveis. Contudo, a norma ela aplica-se aos ativos tangíveis utilizados para desenvolver ou manter os ativos descritos na linha B e D, que são referentes à norma 11 e também os direitos de exploração mineral. Bem, o reconhecimento dos ativos, dos ativos tangíveis. O custo de um bem tangível deve ser reconhecido como ativo quando e apenas quando, primeiro, é provável que gere benefícios econômicos futuros. Neste caso, um ativo tangível ele é reconhecido quando gera benefícios econômicos futuros associados que estarão, que esses que fluirão para a entidade. Então, também temos que há reconhecimento quando o custo do bem ele pode ser mensurado com a fiabilidade. Temos exemplo de compra de uma máquina para a produção compra de uma máquina para a produção industrial. Este é um ativo este é um ativo tangível, porque aqui nós reconhecemos que a máquina é para produzir aquilo que é o nosso, é para a produção industrial daquilo que será o nosso produto. Também temos os outros custos iniciais. Custos iniciais
Os custos iniciais do ativo tangível, eles podem ser adquiridos, né, por razões de segurança ou razões ambientais, sendo que a aquisição desses custos, a aquisição, deste caso, destes bens, embora não aumentando diretamente os benefícios econômicos futuros de qualquer ativo tangível específico, ela pode ser necessária para que a entidade obtenha os benefícios econômicos futuros de outros ativos. Estes bens, eles são elegíveis para o reconhecimento com os ativos, porque permitem a uma entidade obter benefícios econômicos futuros dos ativos relacionados para além dos que teria obtido se não tivesse adquirido este bem. Então, este bem, ele inclui preço de compra, direitos aduaneiros, impostos não recuperáveis, custo de transporte, instalação, testes e funcionamento. Então, estes custos, eles fazem parte do valor do ativo. Então, o preço de compra, os direitos aduaneiros, aqui são os impostos, impostos não recuperáveis, o custo de transporte, a instalação e o teste do funcionamento. Então, os custos fazem parte do valor do ativo. Então, nos custos subsequentes, de acordo com o princípio de reconhecimento referido no parágrafo 5, que diz que o custo de um bem tangível deve ser reconhecido quando traga benefícios, né, econômicos futuros. A partir desse princípio, dizemos que uma entidade, ela reconhece, ela não reconhece, na quantia registrada de um bem ativo tangível, os custos de assistência diária a esse bem. Então, estes custos, eles são reconhecidos e resultados quando são suportados e correspondem geralmente a dispêndios com reparação e manutenção de um bem, de um ativo tangível. Então, temos a dizer o quê? Que os gastos posteriores, eles são reconhecidos como ativo apenas quando aumentam os benefícios econômicos futuros. Estamos a falar de um exemplo prático, estamos a falar de substituição do motor principal de uma máquina. Então, já as reparações normais são gastos de período. Então, para substituir o motor principal de uma máquina, estamos a dizer que a máquina terá um maior desempenho. Então, reparação normal, como posso dizer, o controle da máquina, para avaliar a máquina, podemos dizer que são reparações normais, ou são gastos de período. Também temos as grandes inspeções. Então, quando uma grande inspeção é obrigatória para manter o ativo em funcionamento, o custo da nova inspeção ele é capitalizado. Então, o custo dessa nova inspeção ele deve ser capitalizado e o valor remanescente da inspeção anterior é eliminado. Estamos a falar de, por exemplo, inspeção periódica de aeronaves. Então, onde o valor remanescente da inspeção anterior é eliminado. A mensuração do momento de reconhecimento, ou mensuração inicial. Um bem, do ativo tangível que satisfaz os critérios para o reconhecimento do ativo, ele deve ser mensurado pelo seu custo, estamos a dizer que no conhecimento inicial, o ativo é restado pelo seu custo. Então, o custo do bem tangível, ele compreende o preço de compra, incluindo os direitos de importação, impostos não reembolsáveis, imposto de dedução do custo de abatimentos, quaisquer custos diretamente atribuídos para colocar na localização necessárias à estimativa inicial de desmantelamento. Então, temos exemplos desses custos diretamente tributáveis. Então, falar de custos de benefícios de empregados, referidos na norma 19, benefícios de empregados, decorrentes diretamente da construção ou da aquisição de um bem do ativo tangível. Temos os custos de preparação do local, temos os custos iniciais de entrega e manuseamento. Então, desses todos os exemplos, estamos a dizer o quê? Que na mensuração inicial faz-se o custo será igual a preço de compra, mais os custos diretamente atribuíveis, mais os custos de desmantelamento. Estamos aqui a custos diretamente atribuíveis, estamos a falar de preparação do terreno, o transporte, a instalação, a montagens, os honorários técnicos, o teste, daquilo que são os testes operacionais e entre outros. Então, os custos que não fazem parte do ativo, os custos aqueles que não consideramos
um ativo, estamos a falar da publicidade, né? A publicidade, ela não é considerada o custo do ativo. Falamos daqui da, da formação pessoal, dos custos administrativos, ah, dos custos administrativos, das perdas operacionais iniciais. Falamos falamos dos custos de reorganização, e esses são reconhecidos reconhecidos como gasto. Então, na aquisição por troca, o que acontece na aquisição por troca? Na aquisição por troca, na aquisição por troca, quando o ativo ele é adquirido em troca de um outro, então a regra geral, né, é uma regra geral, temos que utilizar o justo valor, né, quando um ativo é adquirido, quando um ativo ele é adquirido para fazer a troca do outro, então nós utilizamos o justo valor. Então, caso não seja possível determinar o justo valor, utiliza-se o valor utiliza-se o valor contabilístico do ativo cedido. Então, nós vamos usar o valor do ativo, né? Do ativo cedido. Para esta que seria a nossa troca. Então, temos aqui a mensuração após o reconhecimento, né? Estamos na mensuração no momento de reconhecimento, a mensuração de custos, a mensuração após acontecimento. Para a mensuração após acontecimento, temos que uma entidade ela escolhe uma política contabilística. Então, uma entidade ela deve escolher a sua política contabilística ou o modelo de custo previsto no parágrafo 22, ou o modelo de revalorização previsto no parágrafo 23, e deve este aplicar a política uma classe interna de ativos, inteira de ativos tangíveis. Então, temos o modelo de custo ou o modelo de revalorização. Então, no modelo de custo, após o reconhecimento como um ativo, um bem do ativo tangível deve ser registrado pelo seu custo, menos qualquer amortização acumulada e quaisquer perdas por imparidade acumuladas. Enquanto no modelo de revalorização, após o reconhecimento como um ativo, um bem adquirido tangível cujo justo valor possa ser mensurado com fiabilidade, ele deve ser registrado por uma quantia revalorizada, que é o seu justo valor à data da revalorização, menos quaisquer amortização acumulada subsequente e perdas por imparidades acumuladas. Neste caso, podemos dizer que as revalorizações eles devem ser feitas com suficiente regularidade, né? Onde estamos a dizer que para assegurar que a quantia registrada ela não seja materialmente diferente daquela que seria determinada usando o justo valor à data do balanço, onde o justo valor de um bem do ativo tangível ele é geralmente apurado através de uma avaliação com base no mercado e é geralmente realizada por avaliadores profissionalmente qualificados. Então, para o modelo do custo, o ativo ele permanece registrado. Então, temos os custos, menos as amortizações acumuladas, menos as perdas por imparidade. Então, temos que o modelo de custo é o modelo mais utilizado pelas empresas. Para o modelo para o modelo de revalorização. No modelo de revalorização, temos o justo valor, menos as amortizações acumuladas, menos as perdas por imparidade. Temos que as revalorizações elas devem ser periódicas para refletir o valor real do ativo. Então, como é que deve haver o tratamento, né? Da revalorização. Então, estamos a dizer que
existe um aumento de valor reconhecido é excedente de revalorização, que é o capital próprio, né? Tratamento de revalorização, aumento do valor. Quando existe um aumento de valor deste bem amortizado, neste caso, existe um excedente de revalorização, o capital próprio, né? Excedente de revalorização do capital próprio, que encontramos na conta na classe 5, a classe 5.6, excedentes de valorizações do capital próprio. Então, também na redução do valor reconhecida nos resultados, salvo existência de saldo anterior de revalorização. Então, ele é salvo, primeiro registramos o valor anterior, né? Temos que é salvo a existência do saldo anterior de revalorização. Então, quanto à amortização, a amortização representa a distribuição sistemática do valor durante a sua vida útil. Então, estamos a dizer que qualquer bem do ativo tangível ou qualquer parte desse bem cujo custo é significativo em relação ao custo total, eles devem ser amortizados separadamente, né? De modo com que quando uma das partes significativas de um bem tem a mesma vida útil, o mesmo método de amortização, eles possam ser agrupados para efeito de cálculos do gasto de amortização. Então, o método de amortização. Para os métodos de amortizações, nós temos aqui os métodos de cotas constantes, temos aqui os métodos das cotas degressivas, temos os métodos de unidades de proporção. Então, no método de cotas constantes, temos a dizer que é valor igual todos os anos. Então, método de cotas degressivas, estamos a dizer que maior amortização nos primeiros anos. E o método das unidades de produção, ele é baseado na utilização efetiva do ativo. Então, temos aqui imparidade. Imparidade, ela ocorre, né, quando o valor contabilístico é maior que o valor recuperável, né? O valor ou o valor de aquisição, né? O valor existente é maior que o valor recuperável. A diferença ela é conhecida como uma perda. Então, neste caso, quando o valor contabilístico é maior que o valor recuperável, nós reconhecemos aquilo como uma perda. Então, também temos a alienação. Na alienação, quando o ativo é vendido, temos ganho ou perda. Então, teremos ganho ou perda será igual ao preço de venda menos o valor contabilístico. E as divulgações exigidas na norma 13. Na norma 13 temos uma série de divulgações exigidas. Falamos das demonstrações financeiras, elas devem divulgar os métodos de amortização, as taxas de amortização, o valor bruto dos ativos, as amortizações acumuladas, as revalorizações efetuadas, ativos dados em garantia, compromissos de aquisição, movimentação dos ativos durante o período. Desta, passaremos para aquilo que é o nosso exercício prático. Hoje ele estará colocado, né, para dar ênfase, para demonstrar aquilo que são os métodos, né, ou os custos, ou os métodos de amortização. Falamos aqui dos métodos de custos constantes, falamos aqui dos métodos degressivos, falamos dos métodos de unidade de produção. Também temos aqui o modelo do custo e o modelo de revalorização. Então, o nosso exercício prático, ele tenderá a colocar em prática este conceito ou o fundamento. Temos aqui em anexo o nosso exemplo. Diz que a nova viatura do Osiris Airwear Limitada tem a vida útil estimada em 5 anos, cujo cálculo desta amortização será pelo método de dígitos e ficará da seguinte maneira, né? Então, para que aconteça, né, o cálculo pelo método degressivo ou no método de dígitos, né, tendo em conta a vida útil, né,
temos que a vida no método de dígitos, o método de dígitos ele é apresentado pela fórmula vida útil restante, né? Sobre né? Sobre a soma de S é vida útil restante sobre a forma de, a soma de dígitos igual a valor da aquisição menos o valor residual. Então, na vida útil temos aqui, então, o nosso bem, né? Nossa vida útil estava estimada em 5 anos. Então, temos aqui o ano 1, o ano 1 mais 2, mais 3, mais 4, mais 5. Então, este aqui não seria a soma de dígitos, seria igual a 15. Então, para o nosso primeiro ano, temos 5 sobre 15, né? Que seria igual então, seria igual temos 5 sobre 15, 4 sobre 15, 3 sobre 15, 2 sobre 15, 1 sobre 15, até do nosso primeiro até quinto ano. Então, o cálculo da amortização seria 100 mil vezes 5 sobre 15, né? Que seria o valor da aquisição vezes, né? A soma, seria a vida útil sobre a soma de dígitos. Então, tanto para o primeiro, segundo, terceiro, quarto ano, nós teríamos aqui a mesma fórmula. Então, na amortização anual, acontece que teremos aqui os dados, o resultado, consoante o ano, né? Teremos aqui para o ano, para o ano, para o quinto ano, 6.667, para o quarto ano, 13.333, para o terceiro ano, 20.000, para o segundo ano, 26.667, para o primeiro ano, 33.333. Então, também para, né, temos aquilo que também dissemos que temos o método de reavaliação de um bem, né? Falamos daqui da reavaliação, né, de um bem. Falamos aqui do reconhecimento, os métodos, né? Falamos dos métodos de escolhas constantes, que é o valor de todos os anos, falamos da cota regressivas, falamos da unidade de produção. Então agora temos aqui o método de como reavaliar um bem. Então, temos aqui um exemplo. O caminhão adquirido pela Osiris Airwear Limitada precisou de peças novas, pneus novos e uma pintura, cuja taxa de reavaliação foi de 10%. Então, estamos a dizer que o bem ele foi avaliado, né, em 100 mil meticais. O Estado determinou uma taxa de 10% para avaliação. Então, nós teremos aqui o valor da aquisição será igual a, a valor da aquisição vezes né, aquilo que seriam as taxas, né, que foram postas pelo governo. Teríamos 100 mil vezes os 10%, que seria a variação do valor da aquisição seriam de 10 mil meticais. E como ficaria este lançamento? Este lançamento ficaria da seguinte maneira. Então, teríamos aqui, né? Teríamos aqui a 32, 324, equipamento de transporte, como equipamento da sorte. Teríamos aqui a 56, incidentes de revalorização de ativos tangíveis e intangíveis. 561, revalorizações legais, a crédito no valor de 10 mil, pela revalorização do caminhão da Osiris Airwear Limitada. Ainda no âmbito, né, da norma 13, depois de reavaliar-se um bem, temos aquilo que chamamos de abates, né? Caso de abates, temos abates com mais-valia e abates com menos-valia. Neste caso, acontece abate, né? Pelo valor da aquisição, abate da amortização acumulada ou pela venda ou troca do bem. Então, como primeiro lançamento para abate do valor da aquisição, teremos a 76, né? A 763, a classe 3, que é a classe 3, falamos a classe 3, estamos a falar
aquilo que seriam a classe 38, 382. Então, para o segundo lançamento, teremos a 38, 382, a 76, 763, pelo abate da amortização acumulada. E para o terceiro lançamento, teríamos a 45, neste caso se fosse credor, a 11 se fosse caixa, a 12 se fosse bancos. Teríamos a 459, a 111, a 12 juro. Então, também teríamos a 76 a crédito, a 763 pela venda ou troca deste mesmo bem. Então, este que seria o lançamento, né, para o abate com mais-valia. 459. Onde o terceiro lançamento do abate. Muito apenas que neste dar a sede debitar o valor que o bem possui no momento do abate. E no abate, a classe 6, desculpa, que é a classe de custos, onde temos 68, 683, acreditar.